Graça e paz, amados. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito do culto de quarta-feira. É uma bênção, né? Toda quarta-feira eu estou aqui. Se eu não estiver aqui, ou eu estou viajando, ou alguma coisa aconteceu. Mas eu estou sempre aqui. Quarta-feira é uma bênção, né? A gente pode estar louvando a Deus, adorando a Deus, orando no meio da semana. Acho que só domingo é muito pouco, né, amados? A gente tem 7 dias, 24 horas por dia. A gente só vem 2 horas na semana, domingo, né? É muito pouco para ser grato a Deus por tudo que Ele tem nos feito, para agradecer tanta coisa que Ele tem nos dado, né? Então eu creio que é uma oportunidade que nós temos de estarmos em comunhão com os irmãos, em comunhão com Deus. E nós estamos nas quartas de cura, né? E aí eu, indagando a Deus, o que eu vou pregar? Geralmente a gente pega alguma passagem de algum milagre, né? Que Jesus fez. E aí a gente explana sobre aquele milagre e tal. Mas aí Deus estava me mostrando uma frase. E eu, Senhor, mas isso aí não é milagre, né? Não tem muito a ver com milagre. Mas aí Deus começou a falar, eu comecei a escrever, e aí Deus começou a comunicar aquilo que Ele queria. E eu creio que a palavra de Deus ela é sempre direcionada. Nem que seja para uma pessoa, você crê nisso? Nem que seja uma pessoa, Deus vai falar nesta noite com você. Amém? E aí, Jesus, Ele fez muitos milagres. Muitos. Se você pegar o Novo Testamento, ele é recheado de milagres espetaculares, fenomenais. Cura de aleijados, cegos, né? Ressurreição de mortos. É cheio de milagres. E aí, não dá para você falar qual é o maior milagre que Jesus fez. Mas eu comecei a meditar. E há um milagre que eu creio que é o maior milagre de todos. É um milagre. Os outros milagres, amados, são importantes, mas eles não são duradouros. Deus curou uma pessoa, mas a pessoa morreu depois. Ninguém viveu eternamente. Até quem estava morto e Jesus ressuscitou, voltou a morrer. Então são milagres que nos trazem um benefício enquanto estamos aqui, né? É importante, Deus quer abençoar, quer nos curar, claro que é. Mas há um milagre que nos aponta para a eternidade. E aí veio na minha mente o tema dessa mensagem, que é nascido de novo. Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano. Ele nascer de novo. Amém? Nascer de novo é o maior milagre que Deus pode fazer na sua vida, na vida de qualquer pessoa. E há na Bíblia um homem que foi questionar Jesus o que era isso. Não entendeu o que era esse novo nascimento. Vamos ler lá o texto de João 3, versículo 1 a 7. Esse texto é conhecido, fala sobre Nicodemos, né? Diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se não tiver com ele. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te disser, importante é nascer de novo. Nicodemos era uma pessoa importante, né? Um fariseu, e ele ouviu falar de Jesus, e ele creu em Jesus. E ele foi procurar Jesus à noite, porque ele não podia ser visto, porque os judeus não aceitaram Jesus, achavam que Jesus era o líder de uma seita. Então os judeus jamais aceitaram Jesus como Messias. E esse homem foi ter com ele à noite, e foi questionar sobre o novo nascimento. Então Jesus estava falando para ele a respeito desse novo nascimento. Ele não entendeu, falou: mas como eu vou nascer de novo? Se eu já nasci uma vez, como é que eu vou voltar no ventre e nascer? Ele não estava entendendo. Jesus falou para ele: o que é nascido da carne é carne,
O que é nascido do Espírito é Espírito. E nesta noite eu quero compartilhar com vocês. Por que de um novo nascimento? Por que que eu necessito nascer de novo? Por que que Jesus enfatizou isso? Que só vai entrar no reino de Deus aquele que nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é do Espírito é Espírito. Isso quer dizer, nós nascemos como homem, como mulher. Carnalmente nós somos herdeiros do pecado original. Nós carregamos o pecado original. Então, o primeiro nascimento, quando Deus criou Adão e Eva, eles não tinham pecado. Eles foram criados no propósito da perfeição de Deus. Foram criados para serem igual a Deus em imagem e semelhança. Foram criados para adorar a Deus, viver em comunhão constante com Deus. Mas aí houve um problema. O pecado. O pecado entrou na vida do homem. Homem aqui no sentido genérico, homem e mulher. Esse pecado entrou. Então, quando houve esse pecado, houve uma separação. Porque a palavra de Deus diz que o pecado não é compatível com a presença de Deus. Onde há pecado, não há a presença de Deus. E quando Adão e Eva perceberam que havia um pecado, eles se esconderam de Deus. Porque eles sabiam que não poderiam se apresentar a Deus daquela maneira. E aí nós vemos lá no texto de Romanos 5, 12, diz o seguinte: porque assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, amados, eu e você, toda a humanidade, somos pecadores de nascença. Não há um homem bom sequer. Todos nós herdamos o pecado original que nos afasta de Deus, que nos impede que tenhamos a comunhão que Adão e Eva tinham quando foram feitos. O pecado causou esse problema. E aí, como resolver esse problema? Como fazer com que o homem pudesse voltar a ter comunhão com Deus novamente? Deus, no entanto, promoveu algo para solucionar esse problema. Deus falou: o homem nasceu puro, sem pecado, foi criado puro, sem pecado. Só que agora o homem está contaminado pelo pecado. Então é necessário agora que o homem nasça de novo. O homem vai ter que nascer de novo para voltar a ter comunhão comigo. Só que esse nascimento não era mais um nascimento carnal. Era um nascimento espiritual. E Jesus Cristo desceu, se tornou homem, sofreu, morreu, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de nascer de novo. E esse problema pudesse ter sido solucionado, de voltarmos a poder ter comunhão novamente com Deus. Aquela separação que o pecado causou na humanidade, agora estava sendo restaurada a comunhão minha e sua com o nosso Deus. Quando Jesus morreu, o símbolo do véu, que era a separação entre a presença de Deus e o povo, o véu se rasgou de alto a baixo, aleluias. O véu se rasgou e ali estava dando acesso fisicamente a Arca da Aliança, onde tinha a presença de Deus, podia ser vista. Coisa que antes não podia ser vista por todo mundo. Só o sacerdote poderia entrar ali. Mas quando Jesus morreu, o véu se rasgou. E aí nós tivemos livre acesso ao Pai. Podemos ter novamente comunhão, assim como Adão e Eva tinham comunhão lá no início. Isso foi restaurado. Isso foi feito para que nós pudéssemos novamente ter comunhão com Deus como nós tínhamos antes. Através de Adão, todos pecaram. Através de Cristo, todos nós somos justificados. Romanos 5,12 diz o seguinte: porque assim como um só homem... 5,19. 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, se tornarão justos. Amém? Jesus, ele é representado como o segundo Adão. Adão entrou o pecado no mundo.
Jesus tirou o pecado do mundo através do seu sacrifício. Então, amados, por isso é necessário um novo nascimento. Jesus repetiu aqui para Nicodemos: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém vai para o céu se não tiver nascido de novo. Amém? E eu queria também agora falar sobre o que é nascer de novo, né? Quais as características do novo nascimento? O que deve ter, o que deve ser alguém que nasceu de novo? O que significa isso, nascer de novo? Quando você se torna uma nova criatura, quando você nasce de novo, você se torna uma nova criatura. Paulo, lá em 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez vida nova, novo nascimento. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, amados, ficaram para trás. Tudo se fez novo. E aqui eu me atento para essa palavra tudo. Tudo é tudo. Tudo se fez novo. O jeito de andar é novo. O jeito de falar é novo. O meu caráter, o seu caráter é novo. Tudo é novo. Nós costumamos dizer que nós vivemos em novidade de vida. É isso. Novidade de vida é você se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa. Tudo tem que ser feito novo quando você nasce novamente. Quando nós nascemos, nós precisamos mudar. Nós nascemos de novo, nós precisamos nos tornarmos uma nova criatura. Tudo tem que ser feito novo. A Bíblia diz também que nós fomos regenerados. É outra palavra também forte que descreve muito sobre isso. Regenerados. E eu busquei no dicionário o que é regenerado. Eu achei que diz o seguinte: é um processo biológico, físico ou sintético de restaurar, reparar ou renovar células, tecidos, órgãos ou ecossistemas danificados. E o mais importante aqui, devolvendo-lhes a estrutura e funções originais. Olha que coisa tremenda. Diz que quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos como Adão antes do pecado, como o homem original foi feito. E aqui diz que a regeneração, ela devolve a estrutura e a função original. Por isso nós somos regenerados. Regenerados é ser feitos novamente. Há alguns animais, né, que se regeneram, né? Uma lagartixa, se você corta o rabo dela, ela nasce outra. Se regenera, se torna a voltar como era antes, como ela foi feita, né? Há outros tipos de regeneração. Hoje em dia, com os carros elétricos, agora existe freio regenerativo, né? Quer dizer isso: quando você freia um carro, a pastilha do freio encosta no disco e provoca calor, esquenta, né? Há situações aí de que na Fórmula 1 você vê até fogo gerando no disco de freio, porque esquenta demais. Por quê? Toda aquela força que foi causada para parar o carro se transformou em calor e se perdeu. Aí o que inventaram? Um carro elétrico. E agora quando você freia, aquela força que era desperdiçada em calor, ela se regenera e volta a ser energia e volta para a bateria. Olha que coisa impressionante. Aquilo que ia se perder, que ia se estragar, agora foi regenerado. Volta a ser útil de novo. Volta para a bateria do carro e faz o carro se mover novamente. Isso é regeneração. Nós fomos regenerados. Fomos regenerados. O pecado nos causou um dano, nos afastou de Deus. Mas o Senhor nos regenerou, nos fez voltar ao que éramos originalmente. Nos fez voltar como éramos antes, alguém que tinha plena comunhão com Deus. Fomos regenerados. O sangue de Jesus nos regenerou. O sacrifício na cruz nos regenerou. Nos tornou pessoas novamente aptas a entrar na presença de Deus. Hoje você e eu podemos em qualquer lugar, em qualquer horário, falar com Deus, entrar na presença de Deus. Você pode estar sozinho em casa, pode estar no ônibus, no seu carro. Você tem acesso livre a Deus, a Jesus. Em qualquer momento você pode falar com Ele, porque essa comunhão foi restaurada. Você nasceu de novo.
Amém, queridos? O pecado, apesar de ter sido extinto, né, com o novo nascimento, mas ele não é extinto. O velho homem, infelizmente, ele não morre quando nós nascemos de novo. Esse é o grande problema que nós vivemos. Seria bom, né? Nascemos de novo, o velho homem morre totalmente, esquece, não existe mais, agora nós nos tornamos pessoas santas, pessoas puras. Infelizmente, não é isso que acontece. O velho homem, ele continua habitando em nós, porque nós somos feitos de carne. Nós nascemos da carne. E o pecado está no homem carnal. Mas você pergunta, mas então, o que muda de eu ter nascido de novo? Se eu continuo habitando um corpo de pecado? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que muda é que quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. E esse Espírito Santo passa a habitar a sua vida. E é Ele que promove o novo nascimento na sua vida. Você continua sendo humano, você continua estando sujeito ao pecado, mas agora você tem uma ferramenta, você tem o Espírito Santo dentro de você que te faz uma nova criatura. Amados, e a luta contra o pecado, ela é constante, porque a nossa carne continua tendo o desejo de pecar. A nossa carne, ela é inclinada ao pecado sempre. Mesmo você tendo nascido de novo, a sua carne vai tender ao pecado. Vai tender ao pecado, não tem como você fugir disso enquanto estivermos aqui. Enquanto você estiver encarnado nesse corpo, nós estamos sujeitos ao pecado. Mas então, o que muda de alguém que não nasceu de novo para alguém que nasceu de novo? O que muda, amados, é que aquele que nasceu de novo, ele não mais tem prazer no pecado. Amém? O pecado não pode mais nos dar prazer. O pecado não nos causa mais prazer, não nos causa mais alegria, porque nós somos nova criatura. Nós passamos pelo milagre do novo nascimento, e o pecado não é mais condizente comigo. Apesar de nós estarmos sujeitos ao pecado, nós não vivemos mais em pecado. Amém? Você entende a diferença? Você ocasionalmente pode, não a questão de poder, de dever, mas você ocasionalmente pode errar. Você pode ter cometido alguma coisa que é pecado. Igualmente como alguém do mundo comete o mesmo pecado. E aí qual a diferença? A pessoa que está no mundo, ela não tem a consciência de que aquilo é pecado. Para ela aquilo é normal. Para ela aquilo é do ser humano, está tudo certo. Ela não se constrange com aquilo, ela vive aquilo como se fosse algo normal da vida dela. Mas quando um crente peca, aquele que é nascido de novo, há um espírito nele que mostra aonde ele errou, que nos causa tristeza, que nos causa arrependimento. Se você quer saber se você é nascido de novo, quando você peca, se você fica triste, se você percebe que está desagradando a Deus, é porque o Espírito habita em você. É porque você nasceu de novo. Agora, se você peca constantemente, aquilo não te afeta mais, se aquilo já se torna rotina, se você acha que é normal, né? Que hoje em dia está tudo normal. Né? Como dizem, hoje em dia a massa está jogando pedreiro na parede. Está tudo normal, está tudo ao contrário. O que era certo é errado, o que é certo, o que era errado agora é certo. E as pessoas dizem que tudo é relativo, né? Ah, fulano traiu a esposa, estava na igreja, traiu a esposa. Ah, mas é relativo isso, porque a esposa não fazia comida para ele, porque a esposa tinha alguma coisa, né? Os dois já não estavam bem. Então tudo é relativado para não dizer que não é pecado. Há pastores por aí que já está na terceira esposa e está na igreja, pregando, falando da Bíblia, porque se acham que as coisas estão relativizadas. Ah, não, nem tudo é pecado, não é bem assim. Ah, mas naquele tempo era, hoje em dia os tempos mudaram. A Bíblia não mudou. Amém?
A Bíblia é a mesma, ontem, hoje e eternamente. Não mudou. Não adianta ficar inventando historinha, criando igreja para pecadores que querem se reunir e dizer que são crentes. Né? Há igrejas hoje aí que qualquer pecado é tolerado. Já que eles não são aceitos nas igrejas que condenam o pecado, elas montam uma igreja que aceita o pecado e vivem se enganando. Mas lá não há pessoas que nasceram de novo. Não há pessoas que nasceram de novo. Porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não há compatibilidade, amados. E hoje há muitas pessoas vivendo na igreja, frequentando a igreja, dizendo que são uma nova criatura, mas permanece fazendo as coisas do velho homem. Eu não consigo compreender como uma pessoa que diz que é nascida de novo, ela faz atitudes de pessoas que piores até do que está no mundo. São atitudes simples, amados, simples. Quer ver um exemplo? Você vai na padaria, toma um café, vai lá na Michele, toma um café lá, e lá não é barato, né? A conta lá, quando você come uma coisinha, 50, 60, 70. Aí você passa no caixa, você sabe que você gastou lá uns 60 reais. Passa no caixa, a moça te cobra 30. Aí você paga e ó, sai de fininho, Deus me abençoou, ó. Ganhei 30 reais aqui. Você está roubando. Aquele que é nascido de novo não é compatível com as coisas do mundo, com engano. Aquele que é nascido de novo vai falar, ó, você cobrou errado aqui, viu? Faltou isso. Eu já fui lá na Michele e me cobraram a mais. Comprei, paguei, quando fui ver, para me cobrar a mais. Mas nem voltei lá, que não era muito. Aí depois eu voltei de novo lá, aí me cobraram a menos. Aí o que o velho me falou? Aí ó, desconta agora, cobraram a mais, vai embora e deixa quieto. E aí a natureza nova falou o quê? Não, você tem que falar o quanto você pagou, você tem que pagar. Eu falei, moça, esqueceram de marcar o suco aqui, ó, que eu tinha pegado lá e não marcaram. Ela, tá bom, marcou. Não dá, amados, não é compatível. Você é uma nova criatura. Não dá para você viver mais tendo prazer nas coisas que não são de Deus. Eu vejo o crente postando que está no carnaval. Postando ainda, está lá no Instagram. Minha paixão. Parece brincadeira, não é? Mas não é. Será que a pessoa não sabe que carnaval é festa da carne, festa do diabo? O que se fala lá no carnaval? Adoração a Exus, a macumba, tudo que é coisa ruim, a promiscuidade, é tudo. Como é que eu, que nasci de novo, vou estar no meio desse? Ainda vou pôr no meu Instagram que eu estou lá, que é minha paixão, que eu gosto? Não tem como, amado, não é compatível. Aquele que nasceu de novo é nascido do Espírito. E o Espírito é incompatível com as ações da carne. Há uma luta constante entre a carne e o Espírito. É você que vai decidir quem vai governar a sua vida. Um exemplo de uma pessoa que passou a maior transformação que eu vejo na Bíblia. Paulo. Paulo era alguém importante no judaísmo, com dinheiro, intelectual, tinha tudo que um ser humano na época precisaria ter. Status, tinha tudo. Um homem de fé, porque ele matava os crentes, não é porque ele odiava Jesus, porque ele acreditava em Deus. E a palavra dizia que só existia um Deus. Quando apareceu Jesus, eles não reconheciam que era Deus. Então Paulo era alguém fiel a Deus, queria acabar com aquela seita. Então ele matava os crentes pela fé que ele acreditava estar fazendo aquilo que Deus queria. E aí quando Jesus encontrou com Paulo, quando Paulo encontrou com Jesus, houve um novo nascimento. Aquele velho homem caiu por terra, ficou cego, e ali surgiu uma nova criatura, alguém nascido do Espírito. Alguém que deixou de ter uma vida boa, confortável, e passou a sofrer. Paulo era admirado no meio dos judeus, e quando ele se converteu, ele passou a ser odiado pelos judeus, que acharam que ele traiu, e pelos próprios cristãos. Né?
acharam que ele era alguém que estava infiltrado para matar eles. Paulo passou a ser odiado pelos dois lados e sofrer. E ele falou nas suas cartas, falou: sejam imitadores de Cristo como eu sou. Alguém que estava mudado, transformado, alguém que nasceu de novo. E aquele novo nascimento fazia com que ele buscasse ser parecido cada vez mais com Jesus Cristo. E é isso que o novo nascimento deve provocar na minha vida e na sua vida. A gente tem que caminhar cada dia buscando ser mais parecido com Cristo. O meu alvo é Cristo. Nós temos que caminhar na luta contra a carne para nos tornarmos mais parecidos com Cristo a cada momento, a cada dia que se passa, a cada tempo que você tem de crente. Você tem que procurar a se tornar mais parecido com Cristo. Cristão significa pequeno Cristo. Nós temos que ser aqui na terra aquilo que Cristo foi quando esteve aqui. As pessoas têm que olhar para a gente e ver que a gente é diferente, que a gente não está no padrão desse mundo. Hoje parece que os crentes querem se tornar mais parecido com o mundo para não causar, dano para ele, para que ele não possa ser para que ele não possa parecer diferente, para que ele não possa ser rechaceado, Os jovens não querem dizer que é crente na faculdade, não, porque as pessoas vão zombar. Então as pessoas hoje não querem mais ser parecido com Cristo, querem ser agente secreto, Vem para a igreja de domingo, mas quando sai lá fora ninguém sabe quem ele é. Se você nasceu de novo, as pessoas vão perceber que tem algo diferente em você. Alguma atitude sua, alguma coisa que você faz, alguma coisa que você fala, vai te entregar. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada. As pessoas têm que falar: mas você é diferente das pessoas que eu conheço. Se fosse eu, não teria devolvido o troco lá na padaria, não. Os caras têm maior dinheiro, é cheio de dinheiro, vivem cobrando caro, se eu fosse você, eu não teria falado a verdade, não. Porque isso pode te causar um problema no futuro aí. Se a pessoa perguntou algo e algo que te compromete, você pode mentir. Você pode falar que não é bem assim, porque daí você vai se livrar de algumas consequências que você pode ter. Mas não é isso. Não é isso que o novo nascimento nos traz. Ele nos traz uma consciência espiritual. Nos traz uma consciência de que nós devemos nos tornar parecido com Cristo a cada dia. Não podemos mais deixar que o velho homem domine a nossa vida. Porque antes, quando nós éramos do mundo, quem dominava a nossa vida? O velho homem. As pessoas que estão no mundo são dominadas pelo velho homem, pelo pecado. Mas agora nós temos um diferencial. Nós temos, na verdade, agora uma escolha. Essa é a palavra correta. Quem está no mundo não tem escolha, porque é governada pelo velho homem. Mas você e eu não. Nós nascemos de novo, nós temos uma escolha. Nós podemos escolher não pecar. O homem natural muitas vezes não tem essa escolha porque ele não conhece, não tem esse discernimento. Mas o Espírito que habita em mim, o Espírito que habita em você, nos mostra aonde nós erramos, nos mostra aonde é o caminho errado. E nós podemos escolher. O novo nascimento nos traz a oportunidade de escolha. De escolher não pecar. De escolher buscar a Deus, nos tornar parecido com Deus. Isso é a característica de quem nasceu de novo. Buscar ser parecido com Deus, buscar não pecar. Nos tornemos alguém que realmente influencia as pessoas a conhecer esse Jesus que nós conhecemos. Amados, aqui no Brasil, eu acho que não é mais necessário as pessoas ouvirem de Jesus, ouvirem quem é Jesus, ouvir o Evangelho. Você liga a TV, às vezes eu ligo a TV lá no canal aberto, essa hora da noite, dos 5, 6 canais, 7 está tendo culto. Está tendo culto, está falando de Jesus, está todo mundo lá. E por que todo mundo então não se converteu?
se Jesus é pregado abertamente. Porque as pessoas não querem só ouvir quem é Jesus, porque elas já sabem, elas conhecem. Elas querem ver quem é Jesus. E ela vai ver quem é Jesus através daqueles que nasceram de novo. Eu e você. Eu e você que vamos mostrar para as pessoas de que vale a pena. De que vale a pena nascer de novo, de que vale a pena mudar de vida, de que vale a pena servir a um Deus vivo, que muda, que transforma, que salva, que liberta, que cura. As pessoas querem ver. Só o ouvir não é suficiente para as pessoas se converterem. Porque as pessoas ouvem, elas sabem quem é Jesus, mas quando ela vê um crente que recebeu um diagnóstico de câncer e que ela não tem mais cura, e essa pessoa encontra com alguém, a pessoa fala: como é que você está? Achando que a pessoa vai falar: eu estou morrendo, Deus me abandonou, né? Ela fala: eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Ela fala: ó, eu estou doente hoje, mas está nas mãos de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Se eu viver, eu vivo por Cristo. Se eu morrer, eu morro por Cristo. Paulo falou isso. Isso impacta a vida de alguém que está desesperado, que porque eu tenho uma conta atrasada quer se matar. Impacta. Uma pessoa que nasceu de novo, ela impacta a vida daqueles que não têm o conhecimento de quem é Jesus, do que Jesus pode fazer. De que Jesus está vivo, não é alguém que viveu 2000 anos atrás e morreu na cruz, não. É alguém que está vivo e habita em mim e habita em você. É esse o Jesus que as pessoas querem conhecer, querem ver. Alguém que pode causar um impacto na vida dela. Alguém que pode mudar a vida dela. É isso que nós temos que... Isso significa, sabe o quê? Ser luz na terra. Quando a Bíblia diz: ó, nós temos que ser luz, temos que ser sal na terra. É isso. É mudar. É impactar a vida das pessoas com aquilo que nós somos, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós falamos. Não adianta você também falar uma coisa e viver outra. Você prega para o seu vizinho, para ele vir para a igreja, para ele se converter. Aí você vai num jogo com ele, chega lá e começa a falar palavrão. Num jogo, xingando o juiz, falando palavrão. Aí o camarada fala: mas esse camarada, achei que ele era diferente. Ou então, em qualquer dificuldade que a pessoa tem, a pessoa está desesperado. Já está amaldiçoando Deus, falando que Deus abandonou ele. Sabe o que a pessoa vai falar? Eu estou melhor que ele. Ele diz que tem Jesus, está desesperado, está pior que eu. Para que eu vou aceitar esse Jesus, sendo que ele está pior do que eu? Nós temos que resplandecer a glória de Deus nessa terra. A Bíblia diz que nós somos o quê? Embaixadores. Nós não somos essa terra. A gente tem uma grande dificuldade de reconhecer isso, sabia? Todo mundo tem uma grande dificuldade de reconhecer que você não é daqui. A gente acha que 70, 80 anos é uma vida muito longa. Ah, mas eu sou jovem, eu tenho 20 anos, 18 anos, eu tenho a vida inteira pela frente, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou viver a vida da melhor forma. A gente não consegue ter a noção de que 70, 80, 90, 100 anos que seja, não é nada comparado com a eternidade que Deus tem reservado para nós. Não é nada. A nossa mente humana, limitada, não consegue ter uma noção de eternidade, porque nós não somos eternos, então nós não temos a noção da eternidade. A gente acaba trocando a eternidade por alguns minutos aqui na terra de prazer, de buscar toda a minha energia que eu tenho, tudo que eu tenho que depositar minha força para conquistar coisas aqui, para fazer coisas aqui. Ah, não posso ir para o culto hoje porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que correr atrás de alguma coisa. A gente tem 7 dias na semana para fazer tudo, mas a gente arruma uma desculpa para não ir para a igreja porque está ocupado fazendo alguma coisa. Alguma coisa que muitas vezes não é nem importante, poderia esperar. Mas a gente não tem essa correlação de prioridade, de importância. A gente só deixa de fazer alguma coisa para fazer outra quando uma coisa tem importância em detrimento da outra. Isso é certeza, amados. Ah, não tive tempo. É mentira. Todo mundo tem o mesmo tempo. Todo mundo tem o mesmo tempo. Você destina o seu tempo para aquilo que você tem mais importância. Então, se hoje a minha importância era ficar em casa vendo Netflix,
eu destinei esse tempo para aquilo que eu achei importante. Você que está aqui hoje, achou que era importante estar aqui hoje. Todo mundo aqui tinha alguma coisa para fazer. Todo mundo. Ou as mulheres fazer janta, ou arrumar alguma coisa em casa, ou os homens adiantar alguma coisa do serviço. Alguma coisa tinha para fazer. Mas você viu que era importante estar aqui. Que era importante adorar a Deus, servir a Deus. E as outras coisas podem esperar. Mas as pessoas perderam a noção de importância. Fazem o que é urgente e deixam de fazer aquilo que é importante. Aquele que é nascido de novo reconhece a importância de estar diante de Deus, de estar buscando a Deus, de estar fazendo a vontade de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. Nicodemos não entendeu isso. Nicodemos achou que teria que virar bebê de novo e nascer do útero da mãe de novo. Ele não entendeu esse novo nascimento. E há muitos crentes que também hoje não entenderam esse novo nascimento, ou não passaram por esse novo nascimento. As igrejas hoje, o evangelho hoje está tão sem crédito, está tão sendo criticado, porque as igrejas hoje, em muitas igrejas, não há nascidos de novo na igreja. Há frequentadores da igreja. Igrejas imensas, com muita gente que ninguém sabe quem é, de onde veio, para onde vai, o que faz. Está lá todo mundo junto, a igreja está imensa. Mas quantos que estão ali passaram pelo novo nascimento? Quantos que estão ali nasceram de novo? Então, amados, as igrejas em geral, perderam a relevância, porque as pessoas que estão na igreja não nasceram de novo. Por que a igreja primitiva tinha tanto poder? Por que os apóstolos, só em passar do lado de alguém era curado? Bastava falar, levanta e anda, a pessoa era curada. Porque era composta de pessoas que conheciam a Deus, que nasceram de novo, teve a vida transformada, sabiam quem era Deus e o que Deus fez na vida delas. A igreja era uma igreja relevante, que abalava o mundo. Hoje nós temos muito mais igrejas, muito mais crentes pelo mundo, e a relevância da igreja caiu, diminuiu, porque são formados por pessoas que resolveram frequentar a igreja. Quantas pessoas, artistas aí, apareceram que eram crentes, estavam na igreja, né? Apareceram que se converteram, que conheceram a Cristo, que Jesus curou. Passou um tempo, está fazendo filme pornô por aí. É alguém que disse que tinha nascido de novo, tinha se convertido, estava na igreja, botou um vestidão, começou a dar testemunho por aí. Passou um tempo, se perdeu. Como diz que o porco volta, né, ao lamaçal novamente. Depois de lavado, limpo, você pegar um porco, dar um banho, limpar ele e soltar, ele vai voltar para a lama. Porque é porco. Não nasceu de novo. Se ele se nascesse de novo, se transformasse num outro animal, ele não iria para a lama, porque não é da natureza dele. Mas a natureza do porco é estar na lama. E a natureza do ser humano, a natureza original é pecar, é viver no pecado. Essa é a natureza do velho homem. Mas nós nascemos de novo. Amém? Nós nascemos de novo, nós somos transformados, nós somos regenerados. Nós nascemos de novo. Nós precisamos evidenciar isso na nossa vida, amados. A cada dia, tudo que fazemos, temos que fazer algo que evidencie que nós somos uma nova criatura. Nós nascemos de novo. O maior milagre que Jesus pode fazer na vida do ser humano é provocar nele o novo nascimento. Porque a pessoa pode ser curada de câncer, mas se ela não se converter, ela vai morrer, vai para o inferno. Ela pode receber qualquer cura de qualquer enfermidade, mas se ela não nascer de novo, ela não vai viver a eternidade. E o que vale mais, viver alguns minutos aqui na terra ou passar a eternidade com Cristo? Temos que pensar nisso, temos que repensar nossas prioridades. Deus me deu essa palavra, fez eu pensar nisso, fez eu trazer isso para os irmãos aqui. Mas, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos de Deus. O pessoal do mundo não gosta, né, que a gente fala que eles são criaturas, né? Ah, também sou filho de Deus, né? Todo mundo é filho de Deus. Não, a Bíblia não diz isso. Só é filho de Deus aquele que é nascido de Deus. Amém?
Aquele que nasceu de novo se torna filho de Deus. E o filho tem direito a quê? A herança. Só o filho tem direito à herança. E a nossa herança é a vida eterna com Cristo. Nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz isso, nos promete isso. Então nós nos tornamos com o novo nascimento filhos de Deus. E o nosso Pai tem prazer em nos abençoar. Quando você é filho de Deus, Deus tem o prazer de te curar, de te abençoar, de cuidar de nós, de andarmos ao nosso lado. Fazemos com que nós vivamos uma vida digna, uma vida abençoada aqui nessa terra. Então, se você nasceu de novo, você se torna filho de Deus. E o filho de Deus é quem recebe as bênçãos do Pai. Amém? Vamos colocar de pé. Quero convidar o Ministério de Louvor. Nós vamos orar, amados. No final o pastor vai orar também por cura, por enfermidade, mas nós vamos orar por algo que nós cremos que é importante, que é o mais importante, que nós nos mantemos e nos tornemos uma nova criatura. O novo nascimento possa estar a convicção na sua vida. Você sabia que tem crente que se você perguntar para ele, você vai para o céu? Sabe o que ele vai falar? Ah, Deus é que sabe. Como assim Deus é que sabe? Se a promessa de Deus diz que aquele que nascer de novo vai herdar o reino, eu nasci de novo, eu vou para o céu, amados. Amém? Se você nasceu de novo, você vai para o céu. Não tenha dúvida disso. Mas você precisa ter nascido de novo. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido, nós queremos nesta noite te agradecer ao Senhor por essa palavra que veio ao nosso coração nesta noite, diretamente do Teu Espírito Santo. Ó Pai, que nos coloca numa posição de tomarmos decisão. Ó Pai, de mantermos, ó Senhor, a nossa atitude do novo nascido, ó Pai, de um regenerado, aquele que tem as características de Cristo. Queremos te pedir, ó Senhor, que o Senhor confirme esse novo nascimento em nós a cada dia. Que o pecado que está na carne não domine a nossa vida, mas que o Santo Espírito de Deus que habita em nós esteja nos dominando e fazendo tomar decisões corretas, decisões que nos levem a se aproximar de Ti, a estar mais perto de Ti, e que possamos falar como Paulo falou: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Que possamos crer que não há um milagre maior do que a regeneração, do que o novo nascimento. E você e eu já experimentamos isso. Nós somos nascidos de novo, fomos regenerados pelo sangue do Cordeiro, e temos que viver isso como se realmente é uma verdade na nossa vida. Que o nosso caminhar, o nosso falar, o nosso agir possa declarar esse novo nascimento nas nossas vidas. Nos abençoe nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus.